Oi, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do Lab Ritual. Eu sou a Ju e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre antioxidantes e conservantes naturais. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Em 2018 eu comecei a produzir cosméticos naturais, em 2019 eu lancei a Ritual, em 2021 a gente desenvolveu o nosso primeiro curso de cosmetologia natural e agora em 2024 eu tô começando o meu processo de mentoria. Então, o intuito da minha mentoria é para que a gente possa desenvolver produtos juntas. E aí, se tu tá em busca de uma formulação específica, se tu tá em busca de desenvolver um produto específico, mas não sabe por onde começar, a mentoria é justamente para isso. Então, eu vou deixar aqui no box de informações o link do nosso WhatsApp. Tu pode me chamar lá e aí a gente vai conversar sobre isso. Bom, vamos então pro assunto do vídeo de hoje. Eu acho que tem uma coisa que, assim, é muito importante da gente sair daqui sabendo. E que com certeza é uma das coisas mais importantes desse vídeo, que é antioxidantes a gente usa em formulações onde a gente tem óleo, lipídios, ceras, manteigas, gorduras, mas a gente não precisa ter água. E os conservantes a gente usa em formulações onde a gente tem água, mas a gente não precisa ter óleo. E aí, se tu tem uma formulação com água e óleo, como por exemplo uma emulsão, tu vai precisar colocar tanto um conservante quanto um antioxidante natural. Lembrar dessa regra é muito importante para evitar que tu te sinta perdida na hora de decidir qual dos dois usar em uma formulação que tu tá produzindo. Outra regra importante é que toda formulação precisa ter um antioxidante ou um conservante natural. Se tu tem uma formulação como um óleo facial, tu vai precisar colocar um antioxidante. Se tu tem um tônico facial aquoso, tu vai precisar colocar um conservante. E se tu tem uma emulsão, por exemplo, onde tu tem os dois, tu vai precisar colocar tanto o conservante quanto o antioxidante. Então, assim, um dos dois tu vai usar ou tu vai usar os dois. E aí tu deve estar te perguntando por que é tão importante, né? Por que eles são tão essenciais? Esses dois ativos, tanto os antioxidantes quanto os conservantes, eles são responsáveis por manter a nossa formulação protegida. Então, eles vão garantir a segurança e a validade dela. Isso porque os antioxidantes são responsáveis por evitar a rancificação dos óleos da tua formulação, das gorduras, dos lipídios e também para combater os radicais livres. A exposição intensa aos radicais livres causa a oxidação das nossas células e, como a gente está falando de cosméticos, a oxidação dos óleos. Além disso, eles também em excesso no nosso corpo danificam o nosso material genético e é por isso que quando a gente vai se expor ao sol a gente usa protetor solar para evitar que esses radicais livres cheguem até as nossas células, danifiquem, modifiquem o nosso DNA e aí a gente pode vir a ter um câncer. Então, usar um antioxidante natural é muito importante tanto para nossa formulação quanto para o nosso organismo. Então, a gente tem a ação deles tanto no produto quanto na nossa pele. Então, quando a gente coloca um antioxidante na nossa formulação, a gente evita que os óleos rancifiquem e a gente evita que aquele produto ele mude de coloração e também de odor. Então, se tu cria um óleo facial e tu quer manter a integridade desse produto, a qualidade desse produto por mais tempo, tu vai precisar usar um antioxidante natural. E assim como os antioxidantes, os conservantes naturais, eles também têm o intuito de manter a nossa formulação protegida, estabilizada e sem alteração de coloração e odor. Mas, diferente dos antioxidantes, eles agem no controle de micro-organismos. Então, os conservantes naturais a gente usa em produtos aquosos porque a água ela é um ótimo veículo para a proliferação de micro-organismos. Inclusive, quando a gente faz a nossa água destilada, que a gente destila da destiladora, essa água ela tem uma validade de 24 horas, porque passando essas 24 horas, essa água ela não tá mais segura para uso. E assim, os antioxidantes e os conservantes, eles vão dar conta de uma quantidade X de micro-organismos. Apesar de uma boa parte dos conservantes ter um amplo espectro de atuação, se tu tem ali uma pessoa, por exemplo, que tá formulando, usa uma água destilada que tá parada 5 dias, não faz a asepsia correta dos utensílios, não higieniza bem o local de produção, esse conservante ele não vai fazer milagre. Então é muito importante que tu tenha um ambiente propício para essa formulação, tanto em questão de ambiente mesmo, limpo para tua produção, quanto a higienização dos materiais e o respeito em relação à validade daquela matéria-prima. Então, se a pessoa não faz a asepsia correta, não faz da forma correta, a gente não pode esperar que esse produto tenha a validade que está ali estimado, né, para esses ativos de segurança.
Mas se tu faz tudo direitinho, tu pode ter certeza que esses 2 ativos, eles vão prolongar a vida útil do teu produto e eles vão prolongar com segurança e com qualidade. Existem algumas vitaminas que são antioxidantes, como por exemplo a vitamina C. Existem óleos vegetais extremamente ricos em antioxidantes, como o maracujá, o urucum e a cenoura. E aqui na cosmetologia natural a gente usa a vitamina E e o óleo resina de alecrim como antioxidantes naturais. Da vitamina E a gente precisa de uma maior quantidade, porque a dosagem de aplicação dela é de 0,5 a 5%, então a gente usa nessa faixa. Geralmente eu uso 1% e sempre foi perfeito pra mim, mas é importante que tu saiba, né, que tem essa faixa de 0,5 a 5. E do óleo resina de alecrim a gente usa bem menos. Então a dosagem indicada para o óleo resina de alecrim é de 0,02 a 0,1. Então, assim, é bem pouquinho. Eu vi que eles têm um preço bem próximo, então eu acredito que vale mais a pena tu usar o óleo resina de alecrim, por tu usar uma quantidade muito menor na tua formulação e ele ter a mesma eficácia que a vitamina E. E eu confesso pra vocês que eu já usei óleo resina de alecrim quando eu tava começando a produzir, mas nesses últimos anos eu sempre tenho usado a vitamina E. Gosto muito do desempenho dela, mas olhando agora essa questão de valores, eu vou testar também o óleo resina de alecrim. E aí, um dos motivos que me fez diminuir o uso do óleo resina de alecrim é por conta da coloração dele. Então, como ele tem uma coloração mais escura, essa coloração ela pode deixar rastros, né, no teu produto final. Então, para evitar isso, eu usava a vitamina E, que é incolor, tá tudo certo. Mas como a gente tá vendo, né, é uma opção bem mais barata e que tu usa bem menos quantidade. Dos conservantes naturais, a gente tem algumas opções. Então, a gente tem, por exemplo, o conservante livre de parabenos e formaldeídos, que é conhecido como conservante livre. A gente tem a solução de benzoato de sódio e sorbato de potássio. E a gente tem também o Nipaguard SCE. Existem outras opções, mas eu tô trazendo para vocês 3 que são de bem fácil acesso. Eu já trabalhei com esses 3 conservantes naturais, gosto de todos eles, mas o que eu mais trabalhei ao longo dos anos foi o Nipaguard SCE. Ele tem um amplo espectro de atuação, ele atua tanto para bactérias gram-positivas quanto gram-negativas, então ele pega um espectro bem bom de micro-organismos. E assim como a vitamina E, eu sempre usei 1% do conservante. E ele sempre entregou tudo que eu precisava. Então é um conservante natural que eu recomendo muito. Ele tem um valor mais elevado, mas ainda assim vale muito a pena. Só que quando eu comecei a produzir produtos capilares, eu passei a usar o conservante livre por conta da faixa de pH em que ele atua, e isso é uma coisa muito importante quando a gente vai escolher um conservante natural, que é a questão do pH. Os conservantes, eles atuam em determinadas faixas de pH. Então, por exemplo, o conservante livre atua no máximo até 5,5, o Nipaguard atua no máximo até 8. Então, a gente respeitar dentro da nossa formulação o pH em que aquele conservante ele atua é muito importante para o sucesso da formulação e para a garantia de segurança dela. Uma coisa muito importante é sempre consultar o teu fornecedor, então tu vai ali na ficha técnica, vai olhar o que o teu fornecedor indica. Dos sites que eu compro, eles sempre indicam exatamente essas informações que eu passei para vocês. Mas se tu vai comprar aí de um outro site, ou enfim, o site que tu for comprar, é muito importante que tu leia a ficha técnica, tá, do produto. Ali vai ter várias informações que são muito importantes. Do conservante livre, a gente usa uma dosagem que vai de 0,6% até 1,2%. E do Nipaguard, a gente usa entre 0,5% e 1,5%. Eu sempre usei 1%, sempre deu muito certo, mas é importante que tu saiba que tem aí essa faixa para que tu possa escolher a porcentagem que tu vai incluir. E aí uma regra que eu acabo seguindo quando eu vou produzir e quando eu acabo colocando, por exemplo, 0,5 ou o mínimo de um determinado conservante, é pensar em quantas vezes eu vou usar ele. Se eu vou criar, por exemplo, uma máscara que eu vou usar 2, 3 vezes por conta da quantidade, eu coloco menos concentração de conservante, porque aquilo ali não vai ficar parado muito tempo a ponto de eu precisar de uma maior quantidade de conservantes. Uma terceira possibilidade de conservante natural é a solução de benzoato de sódio e sorbato de potássio. A única vez que eu usei, eu comprei pronta de uma marca, foi muito bom, foi super tranquilo. Foi, na verdade, eu acho que o primeiro conservante que eu usei foi essa solução pronta, mas essa semana eu comprei tanto o benzoato de sódio quanto o sorbato de potássio para criar minha solução em casa. Confesso para vocês que eu nunca fiz isso na vida, né, de criar essa minha própria solução de conservante,
mas eu já dei uma olhadinha no que eles indicam. Então a indicação é que tu use tanto do sorbato de potássio quanto do benzoato de sódio de 0,1% até 0,5%. E aí, para minha solução, eu vou colocar dentro dessa faixa, né? Então, por exemplo, 0,3 de sorbato de potássio e 0,3 de benzoato de sódio. E aí, dessa solução pronta, eu acredito que eu vou usar 1%. Mas assim, é uma área que eu ainda não explorei da utilização, né, da solução desses dois conservantes naturais, e aí eu vou mostrando pra vocês esse processo lá no Instagram. Então, se tu não nos segue lá, vou deixar aqui pra que tu possa nos seguir. E essa solução de benzoato de sódio e sorbato de potássio aguenta um pH de até 6,5. E a coisa mais importante da gente saber sobre essa solução é que esses dois ativos, eles são utilizados juntos. Então, o sorbato de potássio precisa do benzoato de sódio e o benzoato de sódio precisa do sorbato de potássio para formar o nosso conservante natural. E aí, uma coisa muito importante é que tanto o conservante quanto o antioxidante a gente vai adicionar na nossa fase termolábil, que é quando a nossa formulação já perdeu temperatura e tá ali por volta dos 50 graus. O Unipaguard, ele aguenta uma temperatura de até 80 graus, mas ainda assim eu recomendo que vocês coloquem na fase termolábil, na fase em que tá mais frio, junto com os óleos essenciais e outros ativos, né, que sejam termosensíveis. Para finalizar, então, a gente vai lembrar que quando a gente tem uma formulação anidra, ou seja, sem água na composição, a gente usa os antioxidantes. Se a gente tem uma formulação aquosa, onde a água é o veículo, e a gente não tem nenhum tipo de óleo, a gente vai usar só o conservante natural. E se a gente tem os dois dentro de uma formulação, então um limpador facial, um hidratante corporal, um hidratante facial, uma emulsão, se a gente tem os dois, a gente vai usar tanto o antioxidante quanto o conservante. No nosso curso de cosmetologia natural, a gente conversa sobre os dois e a gente trabalha com os dois em várias formulações. O link vai estar aqui na descrição. Bom, se tu ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like. Se tu não é inscrita, te inscreve. E se o sininho não tá ativado, ativa pra tu ser notificada sempre que a gente postar um vídeo novo. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é do Sérgio Sacani, que ele diz que quando a gente apoia o canal dele, a gente tá lutando contra a má divulgação científica e quanto à anemia do conhecimento de astronomia, alguma coisa assim, nesse país. Então eu acho isso ótimo, porque realmente a gente tá aqui e o teu apoio ele é muito importante pro nosso canal, porque a gente tá aqui pra divulgar a cosmetologia natural aliada à ciência e para que a gente evite, né, que coisas assim tomem conta da internet e que as formulações malucas que existem por aí sejam, né, utilizadas como referência. Então aqui a gente traz ciência, traz cosmetologia natural, e essa é uma coisa muito importante para nós, porque se a gente vai desenvolver os nossos próprios produtos, é muito importante que a gente desenvolva com segurança e também com embasamento científico. Então, se tu gostou desse vídeo, se tu quer apoiar o nosso canal, deixa teu like e faz tudo isso que eu acabei de te falar. Então, né, como diria Sérgio Sacani, se tu quer ajudar no combate à anemia e na má divulgação científica da produção de cosméticos naturais, te inscreve, dá o teu like e nos ajuda a continuar compartilhando sobre esse universo que é tão incrível. Espero que tu tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado e até o próximo vídeo.